Olá, que bom poder estar novamente com vocês em mais um programa que tratamos de algo tão importante, que controla nossas vidas, o entorno de tudo, que faz você movimentar as ações da sua vida, que é o cuidado emocional. E por isso eu te digo, vamos pensar? Vamos já começar o programa de hoje lendo alguns comentários, ou perguntas de pessoas que deixaram nas redes da MIDTV. E já convidando você, tenho uma dúvida, quero saber a respeito disso que você falou, emocional, ansiedade, baixa autoestima, depressão, ou seja o que for que você tenha ouvido aqui e despertou algum interesse ou curiosidade, deixe seus comentários ou perguntas nas redes da MIDTV, para que possamos trazer aqui para o programa, ler, ponderar juntos, responder as perguntas, e vai ser muito bacana. Eu vou ler alguns comentários que deixaram lá no YouTube da MIDTV no programa Vamos Pensar. É bem bacana porque as pessoas estão bem engajadas, em perguntar a respeito das coisas que nós falamos aqui. E isso é uma coisa que eu quero sempre destacar. Participe. Participando, você vira parte integrante desse programa que é totalmente dedicado a você, ao seu emocional e fazer você ficar bem. Por isso que nós trazemos as coisas que nós trazemos até hoje aqui. Assuntos desde ansiedade, baixa autoestima e muitas outras coisas que a gente tem falado, que faz com que você conheça você mesmo, trazendo dicas, e com isso você pode crescer emocionalmente. Então, como primeiro comentário, achei muito bacana, vou ler os comentários e as pessoas que deixaram o nome, vou comentar também. Tem um comentário de uma pessoa que se chama... na verdade, só o nome do canal, Canal KM. Acredito que é o nome do canal da pessoa. Ela disse assim, terapia online é ótimo. Parece um comentário muito pequeno, E na verdade é. Mas olha que interessante. Ela falou que a terapia online é ótimo. Falamos já num programa a respeito de terapia online. O quanto você consegue cuidar do seu emocional à distância, procurando um profissional por vídeo. Isso é muito bacana. Provavelmente ela teve uma boa experiência cuidando do emocional na terapia online e comentou, terapia online é ótimo. Então você que comentou, muito obrigado. É bom saber que mais uma pessoa pode se sentir ajudada através desse tipo de trabalho. Canal Luz comentou o seguinte, eu sempre estou procurando o autoconhecimento com essas dicas. Que legal que você reconhece as dicas que nós falamos aqui. Essas dicas realmente são para você que está aí perdido, ou para você que já tem certo conhecimento, mas ainda quer um conhecimento maior sobre si mesmo. Essas dicas que nós falamos aqui é isso. Autoconhecimento, e com isso você, se conhecendo melhor, pode procurar às vezes a ajuda de um profissional ou melhorar os aspectos da sua vida que você precisa. Então, muito pertinente o comentário do Canal Luz. Docimara, comentou o seguinte, fala mais sobre a cura pela fala, como funciona isso? Então vamos responder isso aí para a Lucimara. A cura pela fala é simplesmente toda a ferramenta que a psicanálise usa. Nós já falamos aqui no programa e não custa nada a gente poder recapitular para responder aqui para a telespectadora. A cura pela fala é toda a essência de que uma cura a psicanálise traz. Você chega na terapia e você vai falar. Você falando, o terapeuta ele vai conduzir a sua fala e certas perguntas com as técnicas psicanalíticas vai fazer com que você se redescubra, elimine no foco que está incomodando, porque vai chegar lá. Então, por isso que a fala é muito importante. Então, a cura pela fala é totalmente a essência da psicanálise. Se você chegar só na frente de outra pessoa e não falar nada, não tem cura, não tem objeto, não tem nada para poder ser estudado ou melhorado. Agora, a fala é muito importante dentro de uma terapia, principalmente falando em psicanálise. Então, obrigado pelo seu comentário. É isso que quer dizer a cura pela fala. A Carmen Sante comentou o seguinte, gostei de saber a diferença de psicanalista, psicólogo e psiquiatra. Obrigado por nos ensinar. Na verdade, eu que agradeço por você estar aí do outro lado da telinha, compartilhando os momentos da sua vida com a gente aqui. Então é muito legal você poder estar aí. Essas diferenças que a gente falou de psicanalista, psicólogo, psiquiatra é muito importante, porque às vezes, e não é nenhum problema nisso, porque ninguém nasceu sabendo, então não tem problema em você, às vezes, e agora, como que isso funciona? Quem que eu procuro? É o psiquiatra? Não, mas ele é médico, e agora psicólogo, psicanalista? Então nós sim dedicamos um programa para falar disso, e foi muito importante essas coisas, para as pessoas poderem saber e direcionar. Na dúvida, sempre lembra rapidinho isso aí, Você, Carmen Sante, que comentou aqui.
Lembre-se sempre, psicanalista, ele cuida do emocional, psicólogo, ele trabalha de todas as áreas psicológicas e testes, e o psiquiatra é aquele do remédio que vai auxiliar tudo que está vindo com as terapias anteriores, tá? Sérgio Capelão comentou o seguinte: já compartilhei muito o seu programa, show. Poxa, eu que agradeço, Sérgio. Obrigado por você estar aí compartilhando essas coisas, porque é mais uma sementinha que é plantada em algum lugar. Qual que é o objetivo do programa Vamos Pensar? Fazer você pensar a respeito de si. E você compartilhando essas coisas com alguém, com certeza essa pessoa vai pensar lá na ponta também sobre ela. E essa é uma tendência de crescimento sempre, levando esse conhecimento para as outras pessoas. Na verdade é o que você fez aqui. Agradeço demais o seu comentário, Sérgio Capelão. O Michael Justino comentou o seguinte: oi, pode comentar sobre pensamento acelerado? O que pode levar se não tratar? Então vamos falar sobre o pensamento acelerado e o que pode acontecer caso você não trate. É muito importante pensar que o pensamento acelerado já é o que se diz. É um pensamento muito rápido. Sabe aqueles momentos em que você fica pensando em coisas, às vezes nem são coisas agradáveis, são coisas que podem te machucar por dentro, mas você fica pensando e pensando em problemas e problemas, você vai dormir e fica pensando, aquele redemoinho ou turbilhão de pensamentos, né, que a literatura fala dessa forma, turbilhão de pensamentos. Imagina assim, aquele furacão na sua cabeça. O pensamento vai e volta e são às vezes sempre os mesmos problemas, aquilo que você está vivenciando. Isso não deixa você em paz. Então é por isso que incomoda tanto. É importante lembrar daquela escadinha que a gente falou aqui. A escadinha que leva até a depressão, que a gente não quer chegar na depressão, tanto é que se você identificar algo ali, já procura ajuda urgente. Existe a baixa autoestima. Não estou bem comigo mesmo. Não estando bem comigo mesmo, e se eu não tratar, eu posso levar à ansiedade, que é outro passo da escadinha. A ansiedade, eu estou preocupado. Geralmente, a transição entre a baixa autoestima e a ansiedade é onde entra o pensamento acelerado. Então eu já não estou gostando de mim, então estou com a baixa autoestima baixa. Isso leva à ansiedade, eu pensar por problemas que ainda nem aconteceram ou estão acontecendo, mas penso demais. Entra o pensamento acelerado. O turbilhão de pensamentos é muito associado à ansiedade. E não cuidando, que é a pergunta do Michael Justino, o que pode levar se eu não cuidar de pensamento acelerado? Leva sim para o próximo passo perigoso, que é a depressão. Então o que nós temos que sempre pensar? Qualquer item que eu identifique em mim, que a gente sempre fala aqui, poxa, já não estou bem comigo mesmo, já é baixa autoestima ou alguma coisa está começando nesse sentido, já vai tratar. Ou você já está com um pensamento acelerado que não desliga, não passa só problemas e você fica circulando dentro desses problemas na sua cabeça, é o pensamento acelerado, opa, já está até bem avançado. Então cuidado, pode levar à ansiedade e à depressão. Então qualquer passo dessa escada que você se sentir, já procura ajuda urgente. Ah, não sei como fazer, é o que a gente falou aqui. Ou como um outro telespectador falou anteriormente, procurou a terapia online. Ele já está falando com o profissional e para ele foi muito bom, é o jeito que ele comentou. Então lembre-se sempre disso, pensamento acelerado é o turbilhão de pensamentos. Cuida, que senão vai para aquele passo da escadinha que a gente não quer, que é a depressão. O Jefferson Caparro comentou o seguinte: meu terapeuta disse que também assiste o seu programa. É mesmo? Esse comentário eu nem tinha lido antes, me pegou de surpresa. Que legal que o seu terapeuta também tem assistido o programa aqui. Na verdade, aqui é uma ajuda para todo mundo, para as pessoas que precisam saber dessas coisas ou para colegas. Às vezes um colega também pode vir e comentar, que até peço para que isso aconteça. Ah, você que é um terapeuta, né, de qualquer área, ou seja, da psicanálise ou o que for, ou se você é um psicólogo ou o próprio psiquiatra, um médico. Ah, tenho dúvidas ou quero compartilhar para estender o meu conhecimento, para agregar com o que a gente fala aqui. Comente também. Então é muito legal. Então, Jefferson Caparro, estenda para o seu terapeuta, que eu agradeço muito por estar aqui assistindo o programa Vamos Pensar. A Carmen Sante comentou o seguinte: pode comentar novamente com mais detalhes a escada que leva à depressão? Opa, tem a ver com o que a gente falou agora anteriormente, sobre o pensamento acelerado que está entre a escadinha ali que leva à depressão. Então, Carmen, só para comentar rapidinho, pois já falamos aqui antes, a escadinha que leva à depressão é essa: não estou bem comigo mesmo, baixa autoestima,
Começo a me preocupar muito mais, porque não gostar de mim, as preocupações aumentam na cabeça. Então vem o pensamento acelerado, tudo que é a ansiedade. E não tratando pode levar à depressão. A depressão é muito ruim chegar até ali. Se você já se sente ali, volta a falar, procura ajuda correndo. Mas se você está entre esses passos que a gente está falando aqui, procure ajuda também para não se agravar. A ansiedade, que é o passo anterior à depressão, ela dá muitos sinais. Além de você já não estar bem consigo mesmo, você também começa a perceber que você está com uma preocupação excessiva e parece que é algo que nunca vai resolver, mesmo tendo até solução. Mas nós queremos sempre navegar por esses problemas. Navegar é o turbilhão de pensamentos que a gente falou aqui anteriormente. É a pura ansiedade. Se você não cura, isso realmente leva à depressão, onde você pode ficar muito mal, desistir até, ou olha só como é importante isso, querer até desistir de você. Esse é o problema quando chega na depressão. Então, por isso, qualquer momento em que você se deparar nessa escadinha, como a Carmen Santi pediu para comentar aqui, vai e já procura ajuda. Não sabe o que fazer sozinho? Por isso que existem os profissionais. Tá? Rafa Givana, acho que eu li certinho, tá? Comentou assim: nossa, 40 minutos passam rápido, sempre esperando o próximo programa. Pode falar sobre o preço que é cobrado para fazer terapia? Ouvi dizer que é um processo até na hora do pagamento. Pode explicar um pouco? Olha, você entrou num assunto aqui que esse assunto específico a gente não falou aqui ainda, mas como é importante você ter comentado. O que você quis dizer aqui? Você está falando primeiramente, né, que os 40 minutos do programa que passam rápido, na verdade é para todos nós, porque são coisas importantes de falar. E isso aí a gente pode falar por horas e horas, mas temos tempo aqui. Realmente passa muito rápido. Agora, a respeito do que você falou, terapia, por que a terapia é cobrada? As pessoas perguntam muito isso até quando procuram, ligam pra gente, pro terapeuta, o que está acontecendo, eu quero saber como que faz, como que é o preço, né? Aqui a gente não vai falar o valor, número específico, mas por que existe um preço para o terapeuta para fazer terapia? Lembre-se sempre disso. Eu liguei para o psicanalista, ele falou que ele faz o trabalho online, por exemplo, e o valor dele é esse. Para começar, o profissional ele teve que parar em algum momento para fazer muito estudo. Então ele investiu tempo, ele investiu recursos, muita coisa, para que ele possa dedicar a ajudar outras pessoas. Só que para dedicar a ajudar outras pessoas hoje em dia, o que a gente sabe? A gente precisa de recursos. Então, por isso que o profissional cobra. Agora, a parte mais importante disso, de pagar para fazer uma terapia, é porque realmente a telespectadora falou muito certo aqui, faz parte do tratamento. Opa, o que você está querendo dizer? Que eu pagar a terapia, a sessão da terapia faz parte do tratamento? E compensa explicar um pouquinho. Por que a gente paga por terapia? Se eu estou lá despendendo algo que é valioso para mim, para minha cura, eu já estou no processo de cura, porque eu estou fazendo um esforço dentro de mim, um esforço em minha vida para mostrar que eu preciso mudar. Então, sim, a literatura da psicanálise, quando você vai estudar as obras de Freud, até quando Freud, o médico, criou a psicanálise, sim, existe esse tópico que se você pagar, despender um dinheiro para pagar a terapia, que é um investimento na verdade, mas você tem que entender o seguinte: pagar a terapia é parte do processo de cura, porque você está se esforçando, já é o primeiro passo de esforço para que você procure a sua cura. Eu estou indo lá, investindo, estou mostrando para mim mesmo que os meus recursos eu consigo colocar para me ajudar. Tá? Agora, de valores, aí você pode ver com o terapeuta, tem terapeutas mais em conta, tá? Mas aí varia de profissional para profissional. Mas lembre-se sempre, e olha, escolhi esse profissional, gostei do valor, mas por que eu estou pagando? Pense sempre nisso, faz parte do tratamento. Você tem que entender isso, tá? É uma coisa que às vezes as pessoas nunca buscam esse conhecimento, mas está até na literatura. Ensina-se isso, tá? Então é por isso que às vezes você vai procurar uma psicanálise, por exemplo, um psicanalista, e vai ter um valor. Tá? Valor porque ele também precisa subsistir, mas faz parte do tratamento. Tá? Obrigado por essa pergunta muito maravilhosa, porque são coisas que é preciso explicar, tá? José Neto Ferrari comentou o seguinte:
A primeira emissora que vi com um programa inteiro com assunto sério desse, tá de parabéns. Poxa, eu que agradeço, né? Na verdade, toda a MDTV ficou feliz com o seu comentário aqui, José Neto Ferrari, porque quando propomos trazer o Vamos Pensar, esse programa é para isso, é para que você fique aí pensando em como melhorar a sua vida. E tudo que, imagino eu, né? Tudo que nós trazemos para melhorar a nossa vida é bom. Então, dá então aí a entender que esse programa realmente pode ajudar as pessoas, né? A gente tem no nosso país uma precariedade muito grande no cuidado emocional. Ah, mas eu vejo às vezes uma ajuda gratuita aqui, uma coisa ali e tal, mas nunca é massiva como outros tipos de ajuda. Às vezes a pessoa que está muito doente de qualquer outra forma pode ter começado com problema emocional. Olha como seria importante investir muito nessa área. Mas no nosso país não temos muitos investimentos quanto a isso. Então por isso que é importante, poxa, identifiquei algo, vai lá e busca a ajuda que você consegue. E agradeço muito você aí, José Neto Ferrari, por ter comentado que é um programa muito sério, realmente é um assunto super sérios. E obrigado pelo parabéns aí, estendo a você também o parabéns por você estar aí do outro lado, acompanhando direito a gente aqui e pensando nas coisas que a gente está trazendo. Obrigado, viu? Canal MB2, vamos ver aqui. Meu nome é Silvio Medeiro, tá aqui o nome. Meu nome é Silvio Medeiro, gostaria de saber sobre líder religioso. Às vezes eles dão conselhos como profissional do emocional, mas eu sei que não são. O que fazer se falam em nome de Deus? Aceito o que dizem ou não? Silvio, o seu questionamento aqui ele é muito amplo. Você falou uma coisa a respeito de religião, já falamos de abuso religioso aqui, você pode procurar nas redes, né, MDTV, nos episódios do Vamos Pensar, que você vai ver que falamos de abuso religioso já e falamos muito sobre isso. Agora, respondendo a sua pergunta específica, eu realmente quero que você saia com uma resposta daqui. Sim, né, os líderes religiosos eles dão conselhos, eles chegam às vezes como se fossem profissionais, né? Não estou falando todos, tá? Então às vezes você tem líderes religiosos muito bons, mas às vezes líderes religiosos, alguns deles até, acham que são profissionais do emocional, então, e às vezes não são, mas a autoridade de falar em nome de Deus os colocam em um patamar que eles pensam assim, peraí, estou falando em nome de Deus, é mais do que qualquer outra coisa, então pode funcionar o que eu vou falar, porque vai ser em nome de Deus. Por isso que a gente fala para tomar um pouco de cuidado. Siga a igreja, siga a religião, tudo que faz bem para você, não tem problema nenhum nisso. Mas às vezes as pessoas, estou falando de alguns que podem acontecer isso, não estão preparados para dar conselhos tão significativos na vida de alguém, porque às vezes isso é coisa de um profissional. Eu acho muito legal quando um líder religioso, né, ao receber, né, um fiel ali para falar com ele, olha, eu estou com esse problema, esse, seria muito interessante ele identificar, mesmo como líder religioso, ele identificar que ele não tem ali o conhecimento para poder dar o conselho correto. Então seria muito legal ele falar assim, olha, é muito legal você trazer sua dúvida aqui como seu líder religioso, eu quero falar, procure uma ajuda de um profissional, posso até te ajudar a procurar. Olha que legal se os líderes religiosos às vezes respondessem dessa forma. E se você acreditando em Deus ou não sei como você acredita aí do outro lado, Deus pode até gostar disso, parou para pensar, olha, ele está dando a instrução certa para que procure um profissional. Então é muito importante o comentário desse, para a gente desmistificar um monte de coisa. Então lembre-se sempre, aceito o que ele fala ou não, muitas vezes você tem que filtrar, só que você também não é o profissional, você está recebendo o conselho. Como filtrar isso? Na dúvida, recebi um conselho de um líder religioso, na dúvida, procure um profissional mesmo assim. Mas ele não falou para eu fazer isso. Eu falo como outro profissional aqui do lado. Procure ajuda, porque se você está na dúvida, eu acho que é melhor você ouvir os dois lados. A pessoa ouça seu líder religioso, às vezes você gosta muito e realmente te ajuda, mas tem coisas que é aqui dentro. O conhecimento ele precisa ser um pouco mais gerido da melhor maneira. Você quer alguém que conduz o leme da sua vida de uma melhor maneira. E outra coisa, né? Quando a gente fala da mente, a gente não está falando de algumas atitudes que a gente tem que mudar. É muita coisa que envolve. Procedimentos, técnicas. Na psicanálise tem muita técnica psicanalítica. Tem livros grandes que
Os profissionais precisam estudar a respeito disso. Freud, que é o pai da psicanálise, que criou a psicanálise, ele deixou um vasto conhecimento. Aí você às vezes vai dar ouvidos para um certo líder religioso que pode, não são todos, mas pode não ter esse conhecimento. Então muito legal a dúvida aqui do Silvio Medeiro. Então lembre sempre disso, estou na dúvida do que o líder religioso falou, procure a ajuda de um profissional e pode falar a mesma coisa, ó, recebi esse conselho. Às vezes o profissional pode concordar, ou às vezes ele vai direcionar da maneira como um profissional deve direcionar você com o problema que você está passando, tá? Vamos lá, canal 0039, né? Não tem um nome aqui. Programa show, sempre compartilho com familiares quando vejo nas redes sociais. Poderia me explicar o que é transferência e contra-transferência? Nossa, você foi longe aqui, hein? Então vamos lá, né? Não tem seu nome aqui, mas vamos lá, vou responder isso para você. Obrigado, na verdade, né? Primeiramente por você compartilhar com seus familiares. Mais uma vez, volto a falar, mais uma sementinha sendo plantada por você. Trazemos essas ajudas aqui e você consegue de alguma forma levar para uma outra pessoa que pode ajudar outra pessoa. Imagina que legal, né? Muitas pessoas receberem esses tipos de informação. E você perguntou aqui o que é transferência e contra-transferência. Geralmente a gente pensa em transferência, transferência de dinheiro, né? De uma conta para outra, não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala em psicanálise, eu vou explicar para vocês. Quando um terapeuta ele fala com seu paciente e eles conseguem ter uma sintonia no consultório, olha que legal você falando e o terapeuta conseguindo conduzir e vocês ali estão numa boa sintonia, isso é uma transferência. A transferência de informações saudável que está tendo numa sessão de terapia. Então isso é muito importante saber. Então, às vezes você está aí com um terapeuta há um tempão, poxa, que legal, a pessoa fala e eu consigo entender, o terapeuta, o paciente também, o terapeuta também pensa mesmo no paciente. Isso é uma transferência, é a maneira que a sintonia entre paciente e profissional acontece, saudável. Agora, você falou da contra-transferência. Isso é importante falar. A contra-transferência é o oposto, né, da transferência, que é essa sintonia entre o profissional e o paciente. Por que isso? Às vezes, né, se você parar para pensar, nem todo profissional vai agradar um paciente, nem todo profissional. Isso acontece, isso é de ser humano para ser humano. Às vezes o profissional ele vai conversar, a cura pela fala, né, ele vai conversar, vai conduzir, o paciente vai falar, mas às vezes o próprio paciente ou terapeuta sente que ao longo das sessões não está tendo aquela sintonia que deve. Parece que eu não estou compreendendo direito, não está fluindo como deveria a transferência, que é aquela coisa saudável, e se torna então uma contra-transferência. Quando a contra-transferência acontece, aí ou o profissional ou o paciente, eles têm que falar assim, eu acho que o paciente, preciso mudar de terapeuta porque não está fluindo. Aí você pode procurar um terapeuta porque houve uma contra-transferência. Assim acontece, poucas vezes, mas acontece, às vezes não deu aquela sintonia. Ou o próprio terapeuta, ele sente que não está acontecendo a transferência saudável e ele identifica, estou tentando ajudar, estou ouvindo, mas não está fluindo. Então ele pode também falar, olha, procure um outro terapeuta e explicar, existe a transferência, a contra-transferência e mostrar que não está tendo a sintonia e que ele precisa ser ajudado e que talvez um outro profissional possa acontecer a transferência. Você foi muito fundo aqui no seu comentário, mas espero que eu tenha conseguido responder para você o que é transferência e contra-transferência numa terapia. Vamos lá então, acho que tem outro comentário aqui, ó. Procurei um psicanalista e disse que sou tímido e que só posso fazer sessões por mensagem de texto. E ele recusou. Por que será? Consegue me ajudar a entender? Olha que interessante, né? Não tem o nome aqui, mas tudo bem. Então você que comentou isso, vamos lá. Se você é tímido demais para chegar até um consultório e fazer uma terapia, uma dica que eu te dou é tente fazer a terapia online. Porque a timidez ela acontece, ninguém está falando que isso não existe, existe sim.
E isso pode também ser melhorado na terapia. Mas se você é tímido de alguma forma, para fazer a terapia, chegar até um consultório, sentar, você, às vezes de um jeito ou de outro, pode procurar talvez o online. Online você vai estar ali no conforto da sua casa ou qualquer outro lugar, por vídeo você faz. Só que aqui você mencionou que você sugeriu para a terapeuta fazer sessões por mensagem de texto. Vamos lá, a gente já acabou de falar aqui anteriormente que a terapia é a cura pela fala. Precisa ter essa ferramenta, a fala. Não tem como eu ter a sessão de psicanálise da maneira correta, com as técnicas psicanalíticas ensinadas por Freud, lembra que criou a psicanálise? Não tem como ter uma sessão de terapia, principalmente saudável, se não tiver a fala. Então não dá. Né? Então você falou que o terapeuta aqui ele recusou fazer sessões por troca de mensagem de texto, mas isso não acontece, não tem como. Já falamos de transferência e contra-transferência, isso aí está fora até das duas, porque não dá nem para começar. Então lembre-se sempre, não dá para fazer uma sessão de terapia, principalmente na psicanálise ou qualquer outra área da terapia, por mensagem de texto. Às vezes as pessoas abaixam aplicativos, né, que eu vi aplicativo no celular, dicas de terapia, psicanálise, você recebe um textozinho diferente. Estamos falando de terapia mesmo, aquele tratamento que você vai e fala com o profissional. Não dá para fazer por mensagem de texto, tá? Então, eu tenho que concordar com o seu profissional aqui que você buscou, que falou que ele recusou fazer por mensagem de texto, porque não dá para fazer mesmo. As duas ferramentas que tem que ter na terapia, falar e ver. Então, pelo menos tem que ser por vídeo, onde eu consiga ver, e você consiga ver o profissional, e a fala, tá? Então não dá para fazer mesmo por mensagem de texto. Tá? Então, espero que eu tenha te ajudado a entender o porquê que acontece isso, tá? Então, vamos lá. Tem um comentário aqui, que eu até busquei ajuda para poder responder para vocês, né? Então, vamos lá. Canal José Silva comentou o seguinte: olá, me chamo José Silva e sou servidor da cidade de Mogi Guaçu. E gostaria de saber se a prefeitura cede um tratamento do emocional para os colaboradores da prefeitura. Digo isso, pois é algo que precisava muito para ajudar a suportar as dificuldades da vida. A qualidade de nós que trabalhamos lá pode até melhorar cuidando da nossa mente. Já pensou um psicanalista como esse do programa Ajudando os Servidores? Será que tem ou a prefeitura pretende implantar um projeto assim? Seria ótimo. José Silva, obrigado por seu comentário, ele foi muito significativo também, como todos os outros. Procurei informação para te falar. E sim, né, na verdade, para a cidade em si existe um programa. Tem psicólogos, psicanalistas que podem ajudar a cidade como um todo. Mas os servidores municipais, os que trabalham, né, para a prefeitura, não tem um trabalho específico feito para cuidado emocional. Então é uma coisa que é muito bem levantado por você, né? E até aqui como no programa falo para as autoridades, se algumas autoridades políticas da cidade, né, no caso aqui Mogi Guaçu, estiver ouvindo a gente, talvez é um caso para se pensar em levar um apoio emocional para os servidores, né, da prefeitura, até por causa disso, né? Você falou que pode ajudar as dificuldades difíceis que já enfrentam, e é isso. Até imagino, né, que as pessoas que trabalham, os servidores, eles têm uma vida que às vezes é muito corrida, tem que trabalhar bastante lá, seguir os ritos ali que tem que ser feitos de trabalho, e depois tem que correr para suas famílias, e problemas, e muita coisa. E seria muito interessante o cuidado emocional, sim, para os servidores. Então eu como profissional também, né, se algum líder político, né, da cidade estiver, assim como um profissional, falo, poxa, deveria sim ter um trabalho específico para os servidores, até para que eles possam servir melhor na comunidade. São servidores, eles têm que servir melhor, eles têm que estar bem emocionalmente. Imagina que legal, servidores, você chegar com o trabalho de um servidor lá da prefeitura, poxa, eu preciso como um cidadão, e você vê lá a pessoa mais saudável emocionalmente, trabalhando, fazendo com gosto o que está fazendo. Então isso é muito bom, muito bem levantado esse comentário pelo telespectador José Silva. Muito obrigado. Vamos entrar aqui no tema de hoje, até agradeço demais, ressaltando o seguinte: se você quer comentar, não perca a oportunidade, vá nas redes sociais da MDTV, deixe seu comentário,
lá em algum tópico que está falando do programa Vamos Pensar, como fizeram aqui no YouTube, né? Não tem os programas, o programa Vamos Pensar, lá Vamos Pensar. Então você consegue ali elencar as suas dúvidas, seus comentários, como muitos fizeram aqui e fizemos isso hoje. Que legal poder ler essas informações, tirar dúvidas, ajudar, e as pessoas ali vão se conduzindo de uma maneira melhor com essas dúvidas sendo tiradas aqui. E o tema de hoje, né, até temos um tempo menor porque utilizamos para os comentários, eu decidi falar a respeito da formação em psicanálise. Porque as pessoas também têm perguntado, até nos programas anteriores em que eu li perguntas, tinha perguntas como, olha, como eu me formo como um terapeuta, como eu estudo isso, faculdade, o que eu faço? Então eu quis elencar especificamente sobre a psicanálise. Tá? Então eu coloquei uns tópicos aqui, vamos à medida do possível no tempo aqui colocar a respeito disso. Tá? Formação em psicanálise. Existem várias formas. Você pode se formar em um instituto, uma escola, existe, você consegue fazer. Você está vendo aqui embaixo na tela, né, a Escola de Psicanálise Intelecto, né, e como você consegue acessar o site dela. É uma escola EAD que ensina psicanálise, então eu indico porque conheço os profissionais, os métodos, eu sei como que funciona, então eu indico caso você queira se interessar por a área da psicanálise. Tá? Agora, o que eu preciso falar para vocês são os requisitos e como conduzir isso, que é o que a gente vai falar hoje. Como você se levar a ser um profissional da terapia da psicanalítica, por exemplo. Vocação é um item que eu coloquei aqui. Por quê? Eu só quero ser porque eu quero um dinheiro, eu quero... Calma aí. A gente tem que entender que a gente está falando a respeito do emocional das pessoas, saúde mental. Então, por que vocação? Até no curso, vários cursos, institutos ou escolas começam falando isso. Você tem a vocação, geralmente é um dos primeiros módulos quando você vai estudar psicanálise, para ver se você realmente tem esse desejo de ajudar. Se você sentir, né, existe aquelas pessoas, nossa, parece que desde cedo eu tenho o desejo de falar, tentar dar conselhos, embora que o trabalho da psicanálise não é dar conselhos, é técnica, mas às vezes já vem o desejo de ajudar. Se você sentir uma vocação dentro de si, já é um primeiro grande passo para que você possa se formar na psicanálise ou procurar uma formação. Então lembre-se sempre, tem que ser dentro de você, né? Tem que vir, partir de dentro. Pô, eu estou sentindo que é algo que eu quero fazer, ajudar as pessoas. Nunca pense só em valores. Isso às vezes é importante, mas lembre-se sempre, é mente das pessoas, é coisa muito importante. As pessoas estão lá do outro lado, você vai ser um profissional, vão estar ali esperando, ansiosas para receber ou ter instruções de cura para o emocional, cura mental. Então você precisa, né, começar sabendo que você tem que gostar do que você está fazendo. Então a vocação é a palavra certa para começar a ver se você tem o desejo ou não de partir ali para o ramo da psicanálise, tá? Gostar de estudar. Poxa, por que você colocou isso? Justamente isso, porque a psicanálise é um constante estudo. Se você parar só para ver algum dia por curiosidade, bate no Google lá, olha, literatura de Sigmund Freud. Freud é quem criou a psicanálise lá atrás, um médico que ele criou a técnica psicanalítica. Tem diversos livros, vários livros que falam a respeito disso. Ele falou a respeito de um tópico em um livro, a criação da psicanálise em outro, como que conduz o tratamento do inconsciente e tal. Então existe uma coleção de livros de Sigmund Freud que deve ser estudado minuciosamente. Então por que tem que gostar de estudar? É um constante crescimento em conhecimento quando você é um psicanalista, por exemplo. Eu fiz o curso e acabou? Não, é um constante estudo. Isso, né, nas escolas ou institutos sérios que ensinam a psicanálise, falam muito bem isso. Você tem que sempre estar em constante estudo. Então, geralmente, você vai na casa de um psicanalista e vê vários livros, né? Tem bastante livro, tem muita coisa. Por quê? Você tem que estar em constante contato com o conhecimento. Até porque algumas coisas também estão se alterando. Interpretações de livros ou artigos antigos de Freud, por exemplo, estão sendo levantados, onde ajuda você sempre estar com conhecimento atualizado nisso. Então tem que gostar de estudar. Vocação e gostar de estudar. Poxa, acho que começou ali de uma maneira correta, né? Então vamos lá. Eu coloquei aqui institutos e escolas. Então, como eu falei, está aparecendo de novo aqui a escola
EAD que eu indico, que é a Escola de Psicanálise e Intelecto, e como que você consegue acessar. Por quê? A escola ou instituto, no caso da Escola de Psicanálise e Intelecto, você tem que saber o seguinte, ele tem que ensinar 3 tópicos dentro de tudo que vai te ensinar da psicanálise. É um tripé: teoria, supervisão e análise. Então, quando você for lá chegar na Escola de Psicanálise e Intelecto, de cara já vou falar para você, olha, aqui a gente trabalha com o tripé psicanalítico. O que é o tripé? É esses 3 passos: teoria, supervisão e análise. Por que teoria? Algum lugar você vai ter que saber a teoria da psicanálise, não tem como, você vai ter leitura, você vai ter, no caso da Escola de Psicanálise e Intelecto, tem vídeos, tem podcasts, onde você consegue auxiliar você na parte teórica para que você consiga circular dentro da teoria e ali captar o que você precisa. O estudo, ele é a vida toda, mas ali para o curso, o que você precisa saber para sair dali com uma formação, então você tem que ter muito bem engajado dentro dessa teoria. O outro passo do tripé é a supervisão. Como que é feita a supervisão? Na Escola de Psicanálise e Intelecto, que é essa que eu estou indicando para vocês, a supervisão ela acontece por vídeo, não é um ensino EAD? Então você consegue ali ter contato com um consultor ou um terapeuta do curso por vídeo, dando dicas de atendimento, como que aborda um paciente, como que você leva o paciente ao conhecimento de si mesmo. Olha como a supervisão é importante, te prepara para os desafios que você vai pegar quando você for um profissional. Então lembre-se sempre disso, tem que ter a supervisão, a teoria, a supervisão, que é o segundo passo do tripé, e agora eu vou falar da análise. A última parte do tripé psicanalítico do estudo é a análise pessoal. Você tem que entender como que é ser um paciente. Então também, no caso da Escola de Psicanálise e Intelecto, que eu estou indicando, eles fazem por vídeo com um terapeuta também vinculado ao curso, sessões como terapeuta e você como paciente, para que você entenda que as pessoas fazem terapia e por qual motivo, como realmente consegue ter um autoconhecimento com a terapia, então você como paciente. Tá vendo como encaixa certinho o tripé psicanalítico? A teoria para você aprender, a supervisão, que um terapeuta vai te dar as dicas de como conduzir o tratamento, e a análise para você entender como é ser um paciente. Te prepara, tem que ter essa formação. A Escola de Psicanálise e Intelecto, que é isso que eu indico, ela faz o tripé psicanalítico dessa forma. Agora, peraí, você falou da vocação e você falou que eu tenho que gostar de estudar, não foi isso que eu falei aqui? Então vamos lá. O que você precisa para estudar psicanálise? Pouca gente sabe, mas a psicanálise ela é uma formação ainda no Brasil que é categorizada como formação livre. Então o que você precisa? Você precisa fazer uma faculdade para depois ir para a psicanálise? Não. Você tem que ser, no Brasil, acima de 18 anos, preferencialmente um curso superior em alguma área, já concluído, aí você procura a formação da psicanálise. Então a formação da psicanálise no Brasil é uma formação livre. Então lembre-se sempre, por isso que esses institutos ou escolas, eles procuram formar bem, porque ela não é considerada a graduação, ela é uma extensão categorizada como profissional e livre. Só que ao longo do seu processo de trabalho, você vai se aperfeiçoando cada vez mais. Então geralmente as pessoas falam assim, eu quero procurar um terapeuta psicanalista que está há muito tempo no mercado. Geralmente falam isso porque são pessoas que já passaram por diversas experiências e cada vez mais, além de só o curso, ele tem muita experiência ali, então pode ajudar. Então geralmente é assim, mas tem pessoas que estão se formando novos, que são muito bons também, porque são pessoas que têm aqueles 2 primeiros passos, que é a vocação, gostam de ajudar e gostam de estudar. Então lembre-se sempre, nada como um bom papo. Às vezes você vai procurar um psicanalista e fala, eu queria saber um pouquinho sobre... Faça essa pergunta. Queria saber um pouquinho sobre você, sobre sua formação, seu trabalho, antes de aceitar você como profissional. Pode? É uma pergunta super básica que você pode fazer. Então o terapeuta vai falar, fiz essa formação, tenho tantos anos de experiência, então isso ajuda muito. Então lembre-se sempre, qualquer pessoa que tenha vocação estudo, acima de 18 anos e preferencialmente que tenha terminado o curso superior, pode fazer no curso de psicanálise, principalmente na Escola de Psicanálise e Intelecto,
aqui, eu estou indicando para vocês aqui porque eu sei a respeito da formação e estou indicando aqui para vocês, tá? O que você sempre tem que pensar a respeito disso é que você vai ajudar vidas, não como o médico que vai lá ver os sinais vitais, fazer operação, não. Você vai ajudar vidas porque o emocional ele faz parte tanto quanto um órgão do corpo. Porque a pessoa precisa se movimentar, ela precisa ter ações, ela precisa de decisões, ela precisa sentir. Tudo isso o ser humano ele precisa, e quem cuida disso é quem cuida do emocional, a parte mental. Então por isso que ao você falar assim, poxa, acho que eu quero me formar nessa área ou estudar nisso, lembre-se sempre, tem que entender que é vidas que vão estar lá do outro lado. Já vi muitos terapeutas até abandonarem a profissão de psicanálise, porque quando chega lá, não prestou atenção naquela tal da vocação. Então chega lá, começa a atender as pessoas e fala assim, olha, eu acho que não era isso que eu deveria fazer, e muda de área e vai fazer outra coisa. Então é muito importante isso. Lembre-se sempre, uma pessoa aflita, ela vai procurar o seu consultório quando você se formar na psicanálise. Ela vai falar assim, olha, eu estou aflita nisso, preciso da sua ajuda. Então precisa ter alguém bem engajado com querer ajudar. Então é por isso que eu fico batendo nessa tecla. Porque quando as pessoas chegam até mim e falam assim, como é que eu consigo ser um psicanalista como você? Você consegue, lógico que você consegue. Mas lembre-se sempre que do outro lado ali de você, né, onde você vai estar atendendo como profissional, tem uma pessoa esperançosa procurando ali a verdadeira cura. E tem técnicas, tem desejo seu de estar lá. Às vezes a pessoa vai falar e você precisa captar isso. Então se você não tem a vocação fica um pouco complicado. Então lembre-se sempre disso. O desejo de ajudar as pessoas é o primeiro passo de você ser um terapeuta. E a última coisa que eu queria falar a respeito disso é que se você procurar algum dia querer trabalhar com o emocional das pessoas, você pode preparar a sua vida para sempre ter problemas. Opa, por que você está falando isso? Isso ensina até em curso, né? Quando você vai falar com muitas pessoas que estão levando suas demandas, seus problemas emocionais, geralmente essas pessoas elas vão despejar as coisas. Você é profissional para isso, para que você receba, né? Elas estão despejando o que está incomodando. E a sua cabeça, com esses problemas, ela pode, né? Agora eu já estou falando do emocional, do profissional, ela pode ficar cada vez mais cheia. E lembre-se, você também é um ser humano, você também tem o seu emocional e precisa ser tratado. Todas as formações, inclusive essa escola de psicanálise intelecto que eu estou mostrando para vocês, elas ensinam que o terapeuta psicanalista, eles devem ter um terapeuta para eles. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou um psicanalista. Então, regularmente, eu visito o meu terapeuta. Porque eu tenho que estar lá cuidando do meu emocional para que eu possa estar saudável sempre que eu for lá ajudar alguém. Tá vendo como é todo um sistema? Você tem que basear a sua vida em cuidados, tanto para você quanto para os seus pacientes, caso você venha se formar ou estudar ou poder trabalhar na área de terapia, ajudando as pessoas, principalmente do emocional ou mental. Então nunca se esqueça disso. É importante a gente ressaltar. Vocação, poxa, eu quero ser. Gosto de estudar? Que legal. Procura uma instituição séria, como essa que eu indiquei para vocês, e lembre-se, cuide também do seu emocional até quando você for um profissional. Você precisa estar bem para ajudar outras pessoas. Se você tiver qualquer dúvida ainda a respeito disso, deixe nas redes da MDTV. Procura lá nas redes da MDTV o programa Vamos Pensar e comente em algum lugar lá, ainda fiquei com essa dúvida da formação, disso. E vamos trazer aqui, vamos tirar sua dúvida, responder e confabular juntos aqui o seu comentário. Pode ser? Então fico aguardando o seu comentário para a gente ler em programas subsequentes aí, tá bom? Então estamos chegando ao fim de mais um programa e queria falar para vocês que essas coisas são super importantes. Olha só, falamos sobre pessoas que trouxeram suas opiniões, perguntas, dúvidas importantes que devem ser perguntadas. Tá vendo? Eles perguntaram, tiraram da cabeça e trouxeram para a gente trazer as respostas aqui. Então, deixe seus comentários, suas perguntas para a gente trazer para cá.
É um programa para isso, para ajudar você. Então por isso que é muito importante. E também as coisas que nós falamos aqui ao longo de todos esses programas até hoje. E por isso, e todas as coisas que falamos aqui, eu te digo, vamos pensar?